Dezembro de 2024, França. Gisèle Pelicot, a mulher que se tornou o rosto da resistência à violência sexual, teria justiça merecida. Seus mais de 50 abusadores seriam sentenciados e seu marido, o grande algoz de tudo, fechado atrás das grades. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais, se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Deixe bem comigo até o final deste caso comentado, que é o final do caso comentado da Gisèle Pelicot. Já tem um aqui que eu fiz em 2024, logo no quente ali do julgamento que estava acontecendo. O julgamento aconteceu entre setembro e dezembro de 2024, lá na França. E eu fiz um comentado primeiro, onde eu explico toda a situação, falo quem é a Gisèle Pelicot, o Dominique Pelicot, o algoz, o terror da vida dessa mulher, colocado ainda como marido, porque marido foi durante muitos anos, mas ali eu conto toda a dinâmica de como foi. Eu vou retomar um pouco aqui, porque pode ser a primeira vez que você esteja assistindo, se você também puder assistir a essa parte 1, senão eu vou fazer um resumão. Na parte 1 vai ter mais detalhes sobre descobertas, sobre o maniqueísmo dele e tudo mais. Então, vem comigo aqui para a gente ver como que se encerrou uma das histórias mais tristes que acho que invadiu a casa de todo mundo, porque o crime, ele é o crime, ele é terrível e sempre será. Agora, quando o crime entra na sala da gente e você tem a sensação de que podia ter acontecido com você, ele te torna ainda mais próximo, que te deixa ainda mais entendedor e entendido de que tudo pode acontecer com qualquer pessoa, até mesmo com aquelas pessoas que parecem que nunca vão passar por nada. Gisèle Pelicot, uma senhora de 72 anos, ela nasceu lá na França em 1952. Ela nasceu no dia 7 de dezembro de 1952. E olha que coisa importante. Ela nasce no dia 7 de dezembro, ou seja, ela faz sempre aniversários no dia 7 de dezembro. Todo o crime que ela vai descobrir que aconteceu com ela vai ser descoberto pela polícia em novembro de 2020. Ou seja, o ano de 2020 foi o pior dezembro da vida dessa mulher, porque ela ganhou de presente a descoberta que ela era, na verdade, não a esposa de Dominique Pelicot, mas sim, como ela mesma diz, um pedaço de carne, uma boneca de pano na mão daquele homem que ela amava como marido, como pai dos seus filhos, como avô dos seus netos. Ele tinha uma grande máscara social, o Dominique Pelicot, ele conseguia passear muito bem naquela... Ele era um homem fora... Ele era um homem para quem você não apontaria na rua sendo aquele é um estuprador. Ele sabia exercer. Ele já era um homem, quando ele foi preso, com 68 anos. Então ele já era um homem muito bem formado, ele tinha uma maturidade da crueldade, da maldade e criminal. A Dominique, a Gisèle Pelicot, ela conhece o Dominique em 1971 e eles se casam em 1973. Desde 1971, ela viveu com esse homem até 2020, achando que ela tinha um bom marido, um bom pai para seus filhos. Apesar de ele já ter apresentado alguns sinais de certas perversidades e perversões ao longo da vida, mas que são sempre pontos muito fáceis de ele, do manipulador, manipular e reorganizar a história e você acreditar que foi tudo sem querer. Vou contar mais algumas coisas aqui, lembrando que tem aquela parte 1 que eu falo mais forte sobre isso. Então ela ganha, em dezembro de 2020, o retrato do que era de verdade, aquele porta-retratos da casa dela, não era. Ela ganha, de fato, a fotografia daquele senhor com cara de bom senhor e era, na verdade, o pior dos homens. O Dominique, até na parte 1, eu já tinha contado que ele era um eletricista aposentado da empresa de energia francesa, assim como a Gisèle também era. Eles trabalharam até se aposentarem, eles tinham o sonho de irem para o sul da França. E assim eles viveram em Paris durante esse período todo, até 2011, que é quando eles vão para Manzan, que é a cidade no sul da França, que é uma cidade mais solar, menor, mais calma, uma cidade onde você pode
viver com mais tranquilidade. E, inclusive, o Dominique poderia exercer o seu podre poder com mais facilidade. O Dominique, ele vai ter um passado que a gente vai descobrir juntos quando ele for preso. Então, eu vou deixar esse passado mais guardado. O Dominique, ali, já morando em Manzan e tudo mais, já tinham acontecido algumas coisas, como, por exemplo, a nora da Gisele Pelicot. Gisele Dominique tem 3 filhos, uma filha e 2 filhos. A nora da Gisele tinha ido passar uns dias com os netos ali na casa dela e do sogro dela. Quando essa nora está lá, ela flagra o Dominique se masturbando. É isso que eu falo, que essas cenas perversas dele já devem ter acontecido mais vezes. Essa é quase a única que é revelada. Quantas outras podem ter acontecido? Só que se reorganiza. Ele pode ter dito assim, ela abriu a porta do quarto, veja bem, eu estava na minha intimidade, ela que não bateu na porta. Ele pode ter reorganizado. A Gisele pediu, por favor, para ele ter mais cuidado quando tiverem pessoas em casa. Eles já tinham tido problemas de relação. A própria Gisele tinha tido um affair durante o período que ela morava em Paris. Então, eles tinham uma relação já que passeou por altos e baixos, mas eles estavam juntos e vivendo lá a sua plenitude. Em 2020, o Dominique vai até um supermercado e já, com certeza, na arrogância do mal, e eu imagino quantas coisas ele já não fez parecidas e quanto que ele já não fez. E o que esse homem fez que a gente nunca vai descobrir? É que ele deixou rastro. Os rastros deixados a gente encontrou. Os que ele não deixou deve ser de um prazer para ele, que deve ser, assim, absurdo. Ele, então, vai a um supermercado em novembro de 2020 e ele resolve entrar no banheiro das mulheres e gravar por baixo da porta dos sanitários as mulheres nas suas intimidades. E é lógico que as mulheres viram, pegaram, gritaram, chamaram polícia, isso, aquilo. A polícia prendeu o Dominique. A polícia foi muito esperta e muito inteligente, porque ele não parou naquele crime. Ele resolveu ir até a casa do Dominique e apreender o computador e os outros celulares dele. Porque aquele ato dele já era o ato da soberba. Ele já estava se sentindo seguro demais para chegar ao ponto de se expor nessa maneira. Então, o que ele já pode ter feito para que ninguém descobriu? A polícia apreende o computador dele. O computador dele era simplesmente uma Wikipedia pronta das safadezas que esse homem exercia. A polícia descobre, tem vários números que saem, né? Entre 100, 200 homens, 200 estupros que eles descobriram dentro do computador do Dominique. É que assim, o que eu levantei na pesquisa é que vários homens voltavam. Então, é um homem, às vezes, fazendo 3 vezes. Então, por isso você tem um número de 200. Mas a polícia chega a descobrir, numa pastinha escrito o nome, a idade, a profissão, a data de todos os homens que tinham ido à casa da Dominique, à casa da Gisele, sem ela saber. E também tinha, era um index, pronto, você clicava, já tinha até o vídeo feito pelo Dominique, enquanto a Gisele era violentada por aqueles homens. A polícia consegue levantar 71 nomes, mas eles só conseguem afinar e chegar a 50 e poucos. Algum tinha morrido e outros 2 não tinham conseguido chegar de fato à materialidade do crime. Mas foram colocados 51 homens, 51 nomes, inclusive, com o Dominique. Sendo que um detalhe, um desses homens não tinha violentado a Gisele e ele foi julgado também. Esse homem, ele tinha se inspirado e aprendido com o Dominique como fazer, e esse homem fazia com a esposa dele. Ele foi julgado, ele pegou acho que 12 ou 13 anos de cadeia também. Só que assim, você percebe como, além de tudo, você tem o espelhamento do mal muito fácil? Ou seja, o Dominique, ele não era apenas um marido perverso, mau, cruel, que violentava a esposa dele. Ele também ensinava os outros a como fazer. Até onde vai? Até onde vai? Até onde vai? A Gisele, então, ela não fazia ideia de que nada disso acontecia. A polícia descobre esse material todo no computador do Dominique. E a polícia tinha até um problema para entender. Aquelas imagens que eles encontraram eram consentidas? O que se tinha? Era uma mulher deitada à cama, com um homem sobre ela se serviciando no que ele quisesse. Até ali você não tem condições de dizer se é um estupro ou se não é um estupro.
Quem assistiu diz que é nítido que a Gisele está dopada, dormindo. Mas também podia ser um acordo entre o casal. O que acontece? A polícia tem que falar com a Gisele. E a Gisele, naquele momento, descobre que ela tinha e estava sendo usada pelo marido para ser vítima de violência sexual, sem o consentimento dela, dopada, sem consciência, há muitos anos. E é sempre o que eu digo, aquilo é o que foi encontrado e o que não foi encontrado. A partir de quando ele realmente começa a exercer esse fascínio? Porque ali você tem de um tempo para até 2020, que seja de 2011, 2012 até 2020. Mas e o antes disso tudo? Ele já tinha uma maturidade perversa, ele já era um homem em exercício. O fato é que a polícia tinha que trabalhar com aquele tipo de prova que já era muita gente e já era assustador. Naquele momento, exatamente naquele momento, a Gisele tem que ligar para a filha dela, porque foram encontradas também imagens da filha dela dormindo nua sobre a cama. O pai também tirava fotos da filha. Depois ele veio com o papo que assim, ela não é meu tipo, eu não fiz nada. Porque no começo, claro, ele ficava mais caladão, mais quieto. Até que ele vai começar a ter que assumir e confessar, porque não tem mais como você brigar com a realidade daquilo que ele mesmo gravou. E uma prova incontestável que vai existir é que quando esses homens vão começar, que a polícia começa a conectar quem são esses homens, até porque o Dominique também tinha uma lista com os nomes deles, muitos deles falavam que tinham entendido que aquilo era um desejo do casal, de fazer uma brincadeira sexual entre eles daquela maneira, como se ela estivesse dormindo, que eles não faziam ideia de que ela estava dopada, porque depois se descobre que ele, o Dominique, ele dopava a mulher dele com remédios para dormir e, inclusive, a Gisele já estava passando por algumas ansiedades porque ela estava perdendo memória de tanto remédio que ele estava dando para ela. E ela estava suspeitando que ela estava com tumor no cérebro. Ela estava indo fazer exame sobre isso. E ele falando que não, imagina, você está ótima, então não, vai lá ver, meu amorzinho, vai lá ver mesmo, porque é possível. Ou seja, ele devia ainda se divertir com tudo isso, né? Quando esses homens são encontrados, esses 50, desses 70 e poucos catalogados que eles conseguiram bater nesses 51, contando aí o Dominique, eles falam que não, blá blá blá, que veja bem, eu achei que nunca me imaginei, não, eu achava que ela estava gostando e tal, mas com alguns detalhes. Ele encontrou todos esses homens num fórum, num site sexual, eu vou apertar aqui. Peço desculpas pelo barulho, gente, mas realmente é a vida. Que nem sempre é bonita. Vou tentar, só para eu terminar esse meu raciocínio. Eu paro e volto de novo quando parar de fazer. Mas esses homens foram encontrados num fórum chamado Sem o Conhecimento Dela, num site de encontro sexual. O fórum chama Sem o Conhecimento ou Sem o Consentimento Dela. Ou seja, o fórum já diz muito bem o que ele é. O que ele quer fazer ali, quem entra nesse lugar, que você clica no negócio, porque você quer fazer parte daquele universo. Então o próprio fórum tem. E eles tinham uma forma de fazer, eles chegavam na casa do Dominique, tinham que tirar toda a roupa na cozinha, subir em silêncio até o quarto, fazer a violência sexual da Gisele, sair e sumir. Então peraí, a forma que você entra na casa, o fórum onde você encontrou o Dominique, você realmente não sabia? 2 horas depois a gente continua aqui falando da Gisele e do Dominique, o marido dela. Então, na primeira parte que eu já fiz, você consegue ver mais detalhes sobre a relação familiar deles. Tem um caso interessante, tem uma parte interessante que é o seguinte, por conta do crime de 2020, e quando o Dominique é preso, é feito o exame de DNA nele. E foi com isso cruzado no banco de DNAs e se descobriu que o Dominique era o autor de um estupro de uma mulher, de uma corretora de imóveis em Paris, em 1999. Porque quando ele tenta violentar essa mulher, ele acaba se machucando e cai sangue no local. Eles colheram o sangue naquela época e guardaram. Só que como ele não tinha um passado criminoso, ele não tinha o DNA dele ainda no banco de dados. Cruzado, ele não pôde negar. A mulher tinha feito, inclusive, um retrato falado que era muito parecido com ele à época.
Mas, além de tudo, existe um crime em 1991 de uma outra corretora de imóveis que morreu nas mesmas circunstâncias que aquela mulher foi violentada dentro de um apartamento que ele inventou que queria conhecer. Teve uma outra corretora de imóveis em 1991 e essa mulher morreu, além de tudo, além de ter sido violentada, também foi morta. Como não existe materialidade genética dele, não se consegue comprovar que foi ele, mas a polícia quase garante que ele é o autor, mas ele nega, você precisa também provar, não adianta só você querer colocar em cima dele a autoria de um crime se ele não confessa e você não consegue provar que foi ele, né? Cabe a acusação a provar que a pessoa é culpada. A Gisele, então, passa por essa transformação inteira na vida dela ao descobrir que o marido a violentou durante mais de 10 anos com outros homens que ela não fazia ideia do que eram aquelas pessoas. E quando esse caso acontece em 2020, pela lei, você põe em segredo de justiça, você salvaguarda o nome da vítima. Em 2024, quando iam começar os julgamentos dessas 5 dezenas de homens, a Gisele falou, não, a vítima aqui sou eu, a cara é minha, meu nome tem que ser conhecido. As pessoas precisam ver a cara de quem sofreu. Isso é revolucionário, porque é ela se apoderando totalmente do papel que é dela e exigindo com isso a justiça. E com isso, quando você dá o rosto, a voz, o nome de quem passou por aquilo, você entende o humano que foi destruído. E é muito interessante, porque ela pede para quebrar o segredo, ela quer que o nome dela seja revelado, e os bonitões lá, os nada bonitões, aliás, esses 50 homens, falam, ai, eu não quero que saibam quem eu sou, o que é isso? Você não quer que ninguém saiba quem é você, sabe o que você faz? Não faz crime. Esses 50 homens foram julgados e a primeira parte eu paro durante o julgamento, que eu fiz em outubro de 2024. O julgamento termina ali na primeira quinzena de dezembro de 2025, foram muitos meses, muitos depoimentos e um acompanhamento da mídia internacional total. Por conta, inclusive, de tudo isso, a Gisele foi colocada como um dos 100 maiores nomes femininos do ano de 2024 pela BBC e também pela Time, a revista americana, que é muito importante. Quando essa revista elege, ela dá nobriedade, se existe essa palavra, às pessoas. E a Gisele está ali, uma vítima de um estupro coletivo, mas individual, feito pelo aquele que deveria ser o seu parceiro e virou, na verdade, seu algoz. Durante o julgamento, tudo foi falado, tudo foi acontecido, os homens chegavam encapuzados, mascarados, muito bravos, bastante bravos por estarem sendo expostos naquela situação. O Dominique tenta ainda fazer de conta que tá dodói, eu tô dodóizinho, não posso ir no julgamento, tem uma hora que ele fala que tá com diarreia, daí o juiz fala, então tá bom, eu vou botar uma privada aqui no plenário, você vai ficar aqui, mas você vai acontecer, esse julgamento vai acontecer. Aí ele dá uma melhorada, porque ninguém quer ficar nessa situação, e ele vai. A Dominique foi colocada durante o julgamento por muitos, como uma perversa, né? Não ela que queria. Isso eu achei que era um desejo dela. Ela também não disse não, ela não falou sim, mas não falou não. Que isso? Ela estava dopada, ela estava à base de remédios de dormir. Ela nem fazia... Gente, se esse homem não tivesse entrado no supermercado e feito aquilo, talvez ela estivesse até hoje com esse homem e a gente aqui sem fazer ideia do que estava acontecendo, e muito menos ela. E ela ainda achando que ela estava com Alzheimer, com tumor no cérebro, que ela estava ficando esquecida demais por conta dos remédios. Ela devia ter dores no corpo no dia seguinte e ela não sabia do que era. Então, tem muitos elementos que essa mulher deve ter sofrido na própria saúde sem fazer ideia do que estava acontecendo. E achando que o problema estava interno nela, não, o problema estava externo com ela. Muitos homens, tem um homem inclusive que fala, eu a estuprei com o corpo, mas não com a mente, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, eu achava que eu estava numa brincadeira sexual. Ah, me poupe, né, meu senhor? Você está num fórum falando... Esse fórum é tão revelador, esse nome, que sem o conhecimento, sem o consentimento dela. Não dá, né? Ela tinha uma coisa assim, ela estava sempre em posição fetal. A Dominique, quem viu o vídeo, conta.
E a Gisele. E a Gisele queria, inclusive, pediu para que os vídeos fossem passados durante o julgamento, para que não restasse dúvida do que ela viveu sem nem ela saber. Porque eu contar para você o vídeo dela é uma coisa, agora te mostrar é a confirmação do que ela descobriu, você também tem que descobrir, todo mundo, ninguém tem que ter dúvida. Não é um júri popular, era feito por juízes só, como também seria no Brasil, o estupro não é feito por júri popular, é feito porque não é um crime contra a vida, né? Eu acho que é um super crime contra a vida. A Gisele se divorciou em agosto de 2024, ela quer tirar o nome, já deve ter tirado o sobrenome, Pelicot, os filhos todos tiraram o sobrenome Pelicot, mas ela ainda mantém, quando vai falar do caso, ela prefere que mantenha para grudar nele. Eu sou Gisele Pelicot porque ele é Dominique Pelicot, eu era casada com ele era meu marido, por isso eu tenho o sobrenome dele. O Dominique foi condenado a 20 anos de prisão, que é o teto da pena para esse tipo de crime na França. Eu não sei se ele vai ficar muito tempo preso. Ele tem hoje 68, 70 anos. Se ele ficar 20 anos, que ele, né, padeça na cadeia. A filha dele, a Caroline Darian, que já tirou o sobrenome, Pelicot, ela quer que o pai morra na prisão. E ela agora está abrindo, inclusive a filha está abrindo um novo processo contra o pai, por ela ter sido também vítima, ela tem certeza que ela foi vítima das mesmas coisas pelas quais a mãe passou. Os condenados todos os homens foram condenados entre 5 e 13 anos de prisão. A média é de 8 anos de prisão. Aquele homem nojento que usou todos são nojentos, né? Mas esse que usou o Dominique como mestre, né? Como mestre dos magos dele, que ele não abusou da Dominique, mas se utilizou da forma de fazer, aprendendo com o Dominique e fazendo com a própria esposa, ele pegou 12 ou 13 anos de prisão. O que mais me impressiona é a variedade de homens, porque você não tem um único biotipo ou uma única... chegava quem quisesse ir. Tem gente de 23, 27 anos até senhores de 70 e poucos anos, de todas as classes sociais e de todas as profissões existentes, de bombeiro a soldado, jornalista, DJ, é uma vastidão onde você mostra com isso que a perversidade, essa parafilia nojenta, ela não está ligada a um tipo de homem. Seria tão fácil, né? Olha, todos os homens que são assim, 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 então tá, então põe todo mundo numa sala e tranca a porta. O problema é que esse mal está em todos os lugares, em todas as pessoas, o que deixa tudo cada vez mais e mais assustador. Tiveram frases horrorosas durante esses 4 meses de julgamento, porque o que acontece? Muitos deles acabam confessando que eles achavam estranho como a Gisele estava. Eles achavam que ela queria estar daquela maneira, mas achavam estranho. O juiz até pergunta, se você achava estranho, por que você não chamou a polícia? As respostas de 2 pessoas, 2 homens que falam isso, eu anotei aqui, se eu não achar eu vou falar porque eu lembro de cabeça. Um deles fala assim, que ele não queria ficar a tarde inteira na delegacia. Não estava com tempo para avisar a polícia que tinha uma mulher sendo estuprada diariamente, desacordada pelo seu marido. Não vou ficar. E o outro falou assim, sabe que a vida seguiu. E eu parei de pensar. É lógico, não é o seu corpo, né? Não é você. Aí o juiz até pergunta para a Gisele se ela acredita que daqueles homens, algum deles ou alguns deles, pudessem realmente não saberem o que estavam fazendo. Ela fala uma coisa que é verdade. Não, eles estupraram porque eles quiseram. Não tinha uma arma na cabeça deles. Inclusive, a filha do Dominique aponta algo interessante. O pai estava atolado em dívidas. E nem para dinheiro ele usou. Então, ele não vendia a mãe. Ele fazia, a mãe dela, ele fazia aquilo pelo bel e mais cruel prazer. A perversidade, o prazer, ele é mais... o prazer de uma pessoa como essa não tem dinheiro que pague. Ele não é um comércio. Ele está fazendo isso porque eles quiseram, como a própria Dominique fala, como a própria Gisele fala, eles me estupraram
sem uma arma na cabeça. Eles estupraram porque eles quiseram. Eles quiseram, todos esses homens quiseram. Não tem esse papo. Se você está em dúvida, se você chega na cama e você fica em dúvida, você pergunta, você tenta um contato com a pessoa e fala, e aí, tá tudo certo? O teu marido falou que era para chegar, mas é isso mesmo? Porque mesmo dentro da mais cruel fantasia, tem que existir a humanidade, tem que existir o sim, tem que existir o desejo, tem que existir o querer das duas partes. Outro ponto que me impressionou bastante no final desse julgamento é que você percebe o quanto estamos doentes, o quanto a sociedade está doente e confusa, principalmente em relações ruins. A mim, sempre me impressiona muito quando uma pessoa tem uma relação com uma outra cuja essa outra pessoa seja uma criminosa, seja o crime que for. Seja o crime que for. Porque a solidão vai ser o seu pior castigo, como já cantou lindamente Johnny Hooker, é real. Alguma coisa, já que na cadeia as pessoas não ficam, que elas tenham uma prisão social, que elas sejam solitárias e sozinhas, e eternamente vivendo na sua própria solidão, sem conversa, sem companheirismo, sem beijo na boca, sem abraço de amigo, sem risadas altas, tomando um vinho numa sala lotada. Que a solidão seja o seu pior castigo. Como isso não acontece no Brasil, e não acontece, assim, se eu já acho estranho pessoas se relacionarem com criminosos, seja o crime qual tenha sido ele. Ele já pagou. Pagou dentro da lei, né? Para mim tinha que ser prisão perpétua, principalmente crimes hediondos. Mas já que a lei permite que a pessoa vá embora, que a gente tem então uma prisão social, que essa pessoa não tem, pode até dar trabalho, porque a pessoa tem que pagar a conta, mas que ela não tenha amizade, que ela não tenha relacionamentos, que ela não tenha afetividade humana, porque essa pessoa já mostrou que ela não tem afetividade humana. Qualquer crime. Agora, quando se fala de feminicidas e de estupradores, eu entendo menos ainda mulheres serem namoradas, esposas, amantes, apaixonadas. Me falaram, já li, tem no livro do Ulisses, psiquiatras forenses já me disseram que é uma parafilia. Mas é uma parafilia que a pessoa pode pensar sobre ela, né? Como uma mulher vai ter uma relação com um homem que matou uma outra mulher, meus senhores? O que eu estou falando de tudo isso? Porque existem dentro desses 50, dessas 5 dezenas de homens absolutamente desnecessários para o mundo, existem, boa parte deles está com as suas respectivas esposas, namoradas e parceiras. E elas verbalizam. Tem uma que é de um soldado de 27 anos, um garotão ainda, que ela fala assim, estarei sempre ao lado dele. Custe o que é. Como é que é? Estarei sempre ao lado dele para aconteça o que acontecer. É mesmo. É de verdade. Você vai ficar com uma pessoa que estuprou uma outra mulher, uma senhora já, incapacitada, dormindo, vulnerável, inconsciente. Porque uma pessoa que tem esse nível de prazer, cuidado, o que ele vai fazer com você? Ou você acha que você está imune? Uma outra esposa falou assim, não, mas sabe o que é? Que é de um bombeiro mais velho, um homem de uns 70 anos. Ele sempre foi um bom pai, um bom homem, um bom esposo, sempre foi bom. Então, a minha porta está aberta para ele. Eu não consigo nem expressar, não consigo buscar frases prontas ou organizadas, ou organizar pensamentos que consigam... o pensamento eu organizo, eu não consigo verbalizar tudo que eu penso a respeito disso. Então eu sempre questiono o quanto que as pessoas, elas carregam as suas particularidades monstruosas e vibram e existem e têm o prazer através do outro. Porque não é possível que uma mulher que vê o que a outra mulher passou, não tem empatia por ela, seja o motivo que for. E principalmente porque o marido dela foi um dos estupradores e continua com ele, talvez ela goste disso também. E não é nem ela ser a vítima, ela ser a autora. Ela tem o prazer também de subjugar o outro? Não é possível, porque como que você... Não é que os opostos se atraem, os iguais se procuram.
Às vezes, a gente não sabe que aquela pessoa que a gente achava que era igual a gente, na verdade já tinha usando uma máscara social e a gente foi enganado. Aí você continuar uma relação descobrindo que aquela pessoa é uma farsa, é porque você é uma farsa também. Então uma mulher que namora, que paquera, que manda carta, que casa com feminicidas, com homens estupradores, com homens que batem em mulheres, não tem esse papo, sabe que a culpa é dela. A gente já está em 2025, coração. Esse papo não cola mais. Essa atitude vexaminosa de uma mulher matar a outra, porque quando uma mulher casa com um feminicida, ela está matando a mulher de novo. Quando uma mulher permite que o estuprador volte para a casa dela, ela está ajudando a violentar aquela outra mulher que foi violentada. Porque nada aconteceu com esse homem. Ele não foi penalizado em absolutamente nada. Ou você acha de verdade que o prazer que esses 50 seres tiveram foi esquecido? Lá no fundinho, ele é lembrado. No seu mais íntimo momento perverso, é uma palavra que estou usando muito, mas é que a perversidade, a perversão, é a melhor a palavra que mais fecha todos eles. Ou você acha que tudo que eles passaram lá naquele dia, na casa, na cama com a Gisele, com o Dominique gravando, com tudo que eles fizeram, quantas vezes eles lembraram disso? Quantas vezes eles lembram disso? E quantas vezes eles vão ao ápice do seu prazer com isso? Ou você acha de verdade que quem fez o que fez mudou porque foi julgado e foi exposto agora? Pedófilo não deixa de ser pedófilo. Estuprador não deixa de ser estuprador. Ele apenas vai precisar ter uma nova chance. E a mulher que se coloca nessa situação de namorar, casar, ser amante, ser paquera, ser parceirona, super parceira, com um homem desses, ela é tão vil quanto esse homem. É uma vergonha para as mulheres, é uma vergonha para a sociedade, uma vergonha para o ser humano. Tão, ou vou dizer, pior do que o cara que agiu, porque ele pelo menos agiu. Você está fazendo de conta que aquilo que ele fez não é tão grave assim. Então, me impressionou muito o quanto tem mulheres apoiando esses homens. Acabou, assim, é impressionante. Para eles, vai ficar ainda... Esse menino de 27 anos, ele pegou o quê? 8 anos de cadeia, ele vai sair com 30, se ele ficar os 8, se ele ficar, vamos fazer 10 para me facilitar a conta, com 35, 36 anos ele está na rua. É um homem na sua totalidade. E vou te falar, para quem tem esse tipo de prazer, 8 anos, nada, passam rápidos. Claro que dentro da cadeia, 8 anos se tornam 20, mas são 8, não são 20. A sensação é uma, mas a realidade é outra. Então... para ele não tem, e o Dominique fala, sua maior completa ironia, primeiro ele está super vaidoso, ele mesmo corta o cabelo, ele não se permite ir sem, ele continua e ele fala assim, até agradeço a polícia ter descoberto, porque eu não estava conseguindo parar. Polícia, obrigado. É isso. Fala, Gisele, meus aplauso em pé para essa mulher gigantesca que ela faça as outras mulheres terem ainda mais coragem de expor e se exporem, porque você precisa se expor para expor o agressor, o violentador. Para o Dominique, meu mais profundo desprezo, e eu tenho certeza que esse homem mudou, não se arrependeu, não fez nada. Esse homem não tem... Gente, essas pessoas não têm arrependimento. Elas estão arrependidas de terem sido pegas. Se você falasse assim para esses homens, se você voltasse ao passado, você faria tudo igual? Claro que não. Não é porque ele percebeu o horror que ele é porque ele não quer ser pego. Se ele puder voltar atrás e deixar tudo melhor, porque vamos lembrar que dos 72 homens catalogados, apenas 50, 51 foram julgados, aí com o Dominique junto. Você está me falando aqui de 20 homens que estão assistindo a tudo isso gargalhando e muito mais ligados. Agora eles não vão ser pegos, eles já não foram. Por que não foram, a gente não sabe.
Podem ser pessoas de outros países, podem ser pessoas que deixaram menos rastros, podem ser... Eles deram certo. Para essas 20 e poucas pessoas daqui, esses 20 e poucos homens, o crime foi perfeito. E esses 20 e poucos homens que nada aconteceu com eles, o que eles estão fazendo agora? Quantas Giseles estão sendo agora abordadas por eles? Quantos maridos estão se inspirando no Dominique e tentando entender o seguinte, então não posso deixar rastro, não posso deixar isso, tem que ser mais ligado. Só que o gostoso do criminoso é que ele é arrogante, então uma hora ele se sente dono do mundo. O que foi que aconteceu com ele? Né? Foi pego tarde, por isso que eu digo, o que esse homem já fez? Ele foi pego com 68 anos. O que esse homem já fez e a gente não consegue descobrir? Não tem como. E esses outros 20 estão soltos, livres aqui e gargalhando. Gargalhando. Esses 20 e poucos que deram certo porque não foram descobertos, não vão pagar nada, estão assim, e muito mais ligados. E você acha que parou? Que medo nada. O prazer é maior do que o medo. E essas pessoas sempre levam um pouco o medo como um tempero extra ali na hora de exercer esse tipo de maldade. Porque eles sabem o que eles são, eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem como eles estão agindo, eles sabem por que estão agindo. Ninguém ali é bobo. Bobos somos nós, eles não. É isso, pessoal. Esse é o caso final da Gisele Pelicot, que é uma mulher que merecia ter uma estátua em Manzan. Ela não está mais morando em Manzan. Não pela cidade, mas pelo que ela viveu, com toda a razão. Ela devia ter uma estátua. Acho que Manzan tinha que fazer uma estátua da Gisele. Já tira até o Pelicot, já põe o sobrenome dela, que ela já deve ter o novo agora. Esse homem, pelo menos, o Dominique, foi abandonado pela sua família. Se ele será abandonado por todos, vamos saber. Temos muitas pessoas que são fãs de bandidos. Temos muitas mulheres que gostariam e vão mandar cartinhas para eles. E outra coisa que eu te diria, eu acho que esse tipo de pessoa não pode receber esse tipo de correspondência na cadeia. A liberdade, não tem a liberdade. Ele não pode se achar uma cheesecake última do mundo. Porque quando ele receber essas cartas, e vai receber, se já não recebeu, de fãs, ele só vai virar e falar assim, tá vendo, eu sou um gostoso. Estou aqui, mas eu continuo sendo gostoso. Então eu acho que essas cartas deveriam ser impedidas dessas pessoas receberem. Porque, afinal de contas, está uma pessoa aqui de fora, que deve estar com algum problema mental, eu espero que seja problema mental, ou está na tal da parafilia, ela não está bem, né? Agora o outro lá dentro está bem demais. Demais. É isso, falei, até já. Em vídeo todo dia, a gente se vê daqui a pouco. Ai, não. Já volto. Por quê, senhor? Vou fazer um teste, vou deixar gravando um pouco, para ver se deixando o microfone mais fechado, se vai, vamos ver. Agora bate, né, para eu fazer teste. Bate, menino, vai. Vai, agora parou. Ah.